Marcos 3, 31 a 35. Nisto, chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava assentada ao redor dele e lhe disseram: Olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Vamos orar, irmãos? Senhor meu Deus, muito obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui. Muito obrigado por essa noite preparada por Ti mesmo, Pai. E agora, Senhor Deus, depois que nós Te louvamos, que nós entregamos nossas ofertas, nós confessamos nossos pecados, estamos, meu Deus, com os nossos ouvidos e corações atentos à Tua voz. Fala conosco, meu Deus, que somente a Tua voz seja ouvida, Senhor Deus, através do instrumento humano falho e imperfeito, mas que a Tua palavra não volte vazia, que o Senhor, ó Pai, achegue em cada coração, transmitindo, Senhor, a Tua verdade, a Tua vontade. Ó Deus, é isso que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. John Hughes foi um famoso diretor, roteirista e produtor americano que fez vários filmes de sucesso nos anos 80 e 90. Acredito que a maioria de vocês nunca tenha ouvido falar de John Hughes, mas provavelmente pelo menos um dos seus filmes você já assistiu. Filmes como, por exemplo, Curtindo a Vida Adoidado, Antes Só do que Mal Acompanhado, Quem Vê Cara Não Vê Coração, Beethoven, Denis o Pimentinha, 101 Dálmatas e o mais conhecido deles, que eu acho que você já assistiu, Esqueceram de Mim. Sim, John Hughes fazia filmes de família para família. Essa era uma marca da maioria dos filmes de John Hughes. Eram filmes em que os protagonistas eram as famílias ou uma das famílias. E filmes que eram tranquilamente possíveis de serem assistidos por famílias. E é interessante que nesses filmes, o que você vê ali não são famílias de comercial de margarina, mas são famílias comuns, como a minha família e como a sua família. Famílias com dilemas, com problemas para serem resolvidos, com situações de relacionamento pendentes, com diversas condições e situações em que qualquer família normal, comum, enfrenta na sua vida. E em todos esses filmes de John Hughes, uma coisa que nós vemos é que, apesar das famílias serem imperfeitas, família é sempre família. Família é o lugar onde nós vivemos as nossas melhores experiências. Família é o lugar para onde a gente sempre volta. É o lugar onde a gente sempre se sente em casa. E você tem uma família? Tenho certeza disso. Todos temos uma família. Todos somos da mesma espécie. Todos somos filhos de uma mesma família, filhos de Adão. Então todos somos pecadores. E porque todos nós somos pecadores, todas as nossas famílias também são. Onde tem gente tem problema, onde tem gente tem pecado. Nenhum casamento é perfeito, nenhum filho é perfeito, nenhum pai, nenhuma mãe é perfeito. Todos absolutamente
todos são pecadores, mesmo os cristãos. Mesmo as famílias cristãs têm os seus problemas por causa do pecado. Até grandes servos de Deus do passado tiveram famílias quebradas. Olhe, por exemplo, para a família dos patriarcas. Olhe para a família de Abraão, para a família de Isaac e de Jacó. Olhe para a família de Moisés, ou para a família de Samuel, ou ainda para a família de Davi. Famílias cheias de problemas. Mas eu te convido para olhar também para a família de Jesus. Jesus, meus irmãos, nós sabemos muito bem, é Deus, a segunda pessoa da Trindade. Jesus, ele nunca pecou. Mas Jesus tornou-se homem, encarnou-se, tornou-se um de nós. Jesus, ele tornou-se homem através de uma mulher, nascido de uma mulher. E ali, Jesus também, naquele ambiente, ele teve uma família. Ele teve uma mãe, ele teve um pai que não era o seu pai biológico, mas um pai que o criou como filho. Ele teve irmãos, ele teve irmãs. E quando você olha para a família de Jesus, o que você vê é a mesma coisa que você olha, a mesma coisa que você vê na sua família. Problemas, gente pecadora. Se você já teve a curiosidade de ler a genealogia de Jesus, tanto lá em Mateus capítulo 1, como em Lucas capítulo 3, as pessoas que você vê que antecederam a Jesus, era gente da pior qualidade. Ali você tem gente mentirosa, gente assassina, gente prostituta. Você olha para a família de Jesus, você tem ali um Davi, adúltero, assassino. Você tem uma Raabe, prostituta. Olha o sangue de Jesus. O que ele carregava no seu DNA? DNA de gente pecadora. E a família contemporânea de Jesus também era família feita por gente pecadora. Por isso, meus irmãos, eu queria meditar com vocês nessa noite a respeito do tema família de Jesus. Eu quero ver com vocês duas verdades que esse texto nos mostra. A primeira é que Jesus tinha uma família humana, apesar de ser santo. Apesar de santo, Jesus tinha uma família que era imperfeita e pecadora. Olha os versículos 31 e 32. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava assentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. A fama de Jesus já havia corrido por todos os lugares. Jesus era muito requisitado, Jesus ele estava sempre rodeado de muitas pessoas. Jesus ele é retratado aqui no Evangelho de Marcos como o Messias em ação, como o servo de Deus. Marcos vai nos mostrar Jesus sempre fazendo alguma coisa, sempre curando, sempre ensinando, sempre rodeado de muita gente, fazendo algum milagre. E não era diferente aqui nesse texto que nós lemos. Jesus ele estava com muita gente assentada ao redor dele. E isso gerou um incômodo na sua família. A sua família não achou aquilo normal. Não era normal Jesus estar rodeado de pessoas. Não era normal aquelas pessoas falarem que Jesus era o Messias. Não era normal ele próprio se referir como Filho de Deus. Tanto é que se você voltar um pouquinho, aqui em Marcos 3 mesmo, nos versículos 20 e 21, nós lemos o seguinte, Marcos 3, 20 e 21. Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam estar fora de si. Os parentes de Jesus achavam o ministério dele um absurdo. Achavam até mesmo que ele estivesse louco, que ele precisaria parar. Eles, então, aqui no texto que nós lemos, do 31 a 35, por uma segunda vez, os parentes de Jesus foram até ele e queriam conversar com ele.
provavelmente no mesmo intuito, com o mesmo objetivo. Para com isso, Jesus! Está ficando louco? Esse monte de gente! Isso não é normal. Mas, meus irmãos, a família de Jesus era uma família como a família de qualquer um de nós. Não era uma família diferente da nossa família. Algumas pessoas pensam que a família de Jesus era diferente. Por exemplo, alguns acreditam que a mãe de Jesus, Maria, era uma mulher santa, sem pecado. De fato, Maria era santa, como qualquer um de nós aqui somos, separados por Deus, salvos por Deus. Quando o anjo saudou Maria, o que ele disse para ela? Salve agraciada. Sim, Maria era uma mulher que tinha a graça de Deus. Mas é interessante uma coisa, que lá em Lucas 1, 46 e 47, Maria, no seu Magnificat, o cântico de Maria, ela disse o seguinte, em Lucas 1, 46 e 47, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Quem é que precisa de Salvador? Pecadores! A própria Maria reconheceu que ela precisava de um Salvador, que Deus era o seu Salvador. E se ela reconheceu isso, óbvio que é porque ela também era uma pecadora. Como a mãe de qualquer um de nós, como você, minha irmã, que é mãe, também é uma pecadora. Maria teve o privilégio de ser mãe do seu próprio Salvador. E nós vemos isso de uma maneira bem inicial, lá em Lucas 2, 34 e 35, quando Maria e José foram apresentar Jesus no templo, depois dele ter sido circuncidado. Em Lucas 2, 34 e 35, nós lemos as palavras de Simeão, que tomou Jesus nos seus braços, o bebê Jesus nos seus braços, ele disse o seguinte para Maria, em Lucas 2, 34 e 35. Eis que este menino será destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E de fato isso aconteceu. Uma espada traspassou a alma, o coração de Maria, quando ela estava aos pés da cruz. Quando Maria estava aos pés da cruz, quando ela olhou para a cruz, o que ela viu ali? Ela viu o seu filho, o seu primogênito, sofrendo, agonizando, recebendo sobre si a ira de Deus. Aquilo foi doído para a sua alma. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, Maria viu o seu próprio Salvador morrer por ela. Olha que coisa no coração de Maria. Ao mesmo tempo que ela via o seu filho morrendo, sofrendo, agonizando na morte, ela também viu os pecados dela sendo perdoados ali no Filho de Deus. O Deus homem, o Filho de Deus, mas o Filho de Maria. E da mesma forma que as mesmas pessoas que pensam que Maria era sem pecado, era santa, essas mesmas pessoas pensam que Maria não teve outros filhos, defendendo assim a eterna e santa virgindade de Maria, a Virgem Maria. Porém, aqui no texto de Marcos, a palavra grega usada pelo evangelista Marcos para se referir a irmãos e irmãs é adelphoi. Você já viu essa palavra em algum lugar? Adelphos, adelphoi. É a palavra grega que é traduzida por irmãos. E geralmente irmãos de sangue. Irmãos, filhos da mesma mãe, do mesmo pai, ou só da mesma mãe, ou só do mesmo pai. Da mesma forma como nós usamos a palavra irmão no português. Quando a gente se refere aos nossos irmãos de sangue, ou se porventura, se você tem um irmão adotivo, um seu irmão adotivo, mas o seu irmão ali, criado com você, filho dos mesmos pais. Maria teve sim outros filhos após Jesus. E as pessoas que defendem que isso não é verdade, as pessoas que defendem que Maria foi virgem até morrer e continua virgem até hoje, elas tentam forçar o texto bíblico original no grego, dizendo que adelphoi pode significar parente. E vão dizer que esses irmãos e irmãs de Jesus, na verdade, eram primos.
Maria foi lá com os seus sobrinhos, porque aqui está falando da mãe de Jesus, certo? Então era Maria, Jesus não tinha duas mães. Então Maria e os primos, estranho, né? Mas se você olhar para João, Evangelho de João, capítulo 7, lá em João, nós vamos ver ali os próprios irmãos de Jesus não reconhecendo o seu ministério. Em João 7, versículos 3 e 5, vai ser projetado aí, mas se você quiser olhar na sua Bíblia, você pode também. João 7, 3 e 5 diz assim: dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazem. Eles estavam sendo irônicos aqui. Ué, você não quer ficar famoso? Você não quer que os seus discípulos vejam as tuas obras? Vai para a Judéia. Olha o que diz o versículo 5. Agora são palavras do próprio João, próprio apóstolo. Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Agora pensa comigo, se fossem primos, se fossem parentes mais distantes, João ia falar isso. Olha, nem mesmo seus primos, mas tem alguém mais próximo do que primo, irmãos, filhos da mesma mãe. Então João está mostrando aqui que os irmãos de Jesus, eles eram incrédulos, eles não criam em Jesus, eles debochavam de Jesus, eles zombavam, eles eram irônicos com o fato de Jesus ser o Messias prometido. Tanto que nos evangelhos nós não vemos nenhuma menção à presença dos irmãos de Jesus ali no Calvário. E certamente que os irmãos de Jesus estavam na cidade de Jerusalém. Era a festa da Páscoa. Todo judeu tinha que ir para Jerusalém participar da festa da Páscoa. Então certamente que os irmãos de Jesus estavam lá em Jerusalém participando da festa da Páscoa. Certamente que eles devem ter visto Jesus sendo cuspido, chicoteado, zombado, escarnecido. Mas a gente não vê na Bíblia eles ali ao pé da cruz, junto com sua mãe. Ao contrário da própria Maria. Maria estava lá. Maria era a única parente de Jesus presente. E é muito tocante o texto de João 19, 16 a 17, em que Jesus, no alto da cruz, ele olha e ele vê quem? A sua mãe, Maria. O que ele diz para ela? Ele sofrendo, ele ali agonizando, ele bebendo o cálice da ira de Deus, e ele olha para sua mãe ali, e ele diz o seguinte, em João 19, 16 e 27, ele vê sua mãe, junto a ela o discípulo amado, o apóstolo João, e ele diz: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Sabe por que Jesus fez isso? Porque Maria não era cuidada nem pelos próprios filhos. Jesus estava morrendo. Quem ia cuidar da mãezinha dele? Nem os próprios irmãos estavam preocupados com a mãe. Então Jesus entrega a sua mãe aos cuidados do apóstolo João. João, cuida da minha mãe como se fosse sua. Ela é tua mãe agora. E daquela hora em diante, João passou a cuidar cuidar de Maria como se fosse sua própria mãe. Queridos irmãos, Jesus, ele se identifica conosco. Todos nós, creio eu, temos parentes incrédulos. Todos nós aqui somos como Jesus. Nós temos talvez irmãos, talvez um pai, uma mãe, um filho, um cônjuge que é incrédulo, que não é cristão. Pessoas que às vezes podem achar estranho a nossa fé, achar que é loucura a mensagem da cruz, conforme nós lemos lá em Coríntios. Pessoas que talvez se afastaram de nós, e isso pode acontecer. Quando você se converteu, quando uma pessoa se converte, as conversas mudam, o vocabulário muda, as prioridades mudam. O domingo, por exemplo, o cristão ele prioriza a escola dominical e o culto, diferentemente dos seus familiares não cristãos. As prioridades mudam. O ambiente, o cristão ele vai se sentindo cada vez mais estranho na sua própria família de sangue. Ele percebe ali que as coisas não são como eram antes. Ele se sente cada vez mais à vontade
no meio da família da fé do que na família da sua própria família de sangue. Isso não era diferente com Jesus, meus irmãos. Até mesmo, como eu disse, zombarias às vezes acontecem. Até mesmo nossos próprios parentes podem olhar para nós, não para mim, mas para vocês, e falar: tá vendo? Vocês são bobos, vocês vão para a igreja, vocês estão dando dinheiro para pastor. Quem nunca ouviu uma história dessa? Vários cristãos já devem ter ouvido isso de algum parente. Você é bobo, você vai lá para a igreja, você podia aproveitar o domingo, você fica dando dinheiro para a igreja, dando dinheiro para pastor. Mas assim como os próprios irmãos de Jesus foram zombeteiros com ele, isso aconteceu com outros servos de Deus também. Lá em Gênesis 19:14, nós lemos o seguinte, que antes da destruição de Sodoma, Ló saiu e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Achavam, porém, que ele gracejava com eles. Os candidatos a genros, futuros genros de Ló, aliás, que acabaram se tornando genros dele, né? Achavam que Ló ali falando: vamos embora, Deus vai destruir a cidade. É a mesma mensagem do Evangelho. Um dia Jesus vai voltar e tudo isso aqui vai ser destruído. E os parentes de Ló, ou futuros parentes que não se tornaram parentes, os que estavam para se casar com as suas filhas, acharam que Ló gracejava com eles. No livro de John Bunyan, O Peregrino, o personagem principal chama-se Cristão. E logo no início do livro, no início da história, Cristão, ele vai até a sua esposa e aos seus filhos, e ele fala para eles saírem da cidade com ele, porque a cidade, que inclusive chamava-se Cidade da Destruição, aquela cidade seria destruída. O que aconteceu? A esposa do Cristão, chamava-se Cristiana, depois a gente fica sabendo no outro livro, e os próprios filhos de Cristão, eles pensavam que ele também estava louco, não estava no pleno vigor das suas faculdades mentais. Eles desprezaram, eles repreenderam o seu marido, o seu pai, enquanto ele orava por eles. Lá no livro O Peregrino a gente vê isso, logo no início. A família do Cristão zombando dele, menosprezando ele, e ele orava pela sua família. E é isso, meus irmãos, que o crente deve fazer pelos seus parentes incrédulos: orar por eles. Mesmo que você não seja convidado para as mesmas reuniões familiares que talvez você fosse antes, mesmo que as pessoas achem estranha a sua fé, mesmo que as pessoas talvez zombem de você, mesmo que você não tenha mais a mesma proximidade que você tinha com os seus familiares, que você tinha antes da sua conversão, o que o cristão deve fazer é orar pelos seus familiares, é interceder por eles, é estar sempre, como nós vimos no domingo passado, que Paulo fazia, né? Ele lembrava-se de Timóteo nas suas orações. Então você tem que se lembrar dos seus familiares nas suas orações. Sexta-feira, antes de ontem, faleceu o pastor Tim Keller. E uma coisa que eu li, escrita pelo outro pastor, Don Carson, foi que Tim Keller raramente deixava de mencionar sua esposa nos seus sermões. Eu não vou deixar de fazer a mesma coisa que Tim Keller, eu vou falar algo que eu admiro na minha esposa. A família da Ana é bem mais numerosa que a minha, e a grande maioria deles não é cristã. Uma coisa que chama a atenção na minha esposa é que ela ora por cada um deles, não somente irmãos, não somente seu pai, mas também seus primos, tios, sobrinhos. Ela se lembra do aniversário de cada um deles, ela não tem Facebook para ajudar. E manda lá a mensagem, e manda lá não somente uma mensagem de parabéns, mas um versículo bíblico, alguma mensagem do Evangelho. É assim que nós precisamos fazer com os nossos familiares não crentes, meus irmãos. Mesmo que eles se esqueçam de nós, a gente não se esqueça deles, a gente não se esquece deles. Então, certamente você tem alguém assim na sua família. Talvez um filho rebelde, talvez uma esposa que tem o coração duro, talvez aquele seu marido que ficou em casa,
que não quer saber de Deus, não quer saber do Evangelho, talvez um tio, um primo, um sobrinho, uma avó, um avô, um neto. Meu irmão, minha irmã, aquilo que nós devemos fazer é orar pela conversão dos nossos entes queridos. Eu me lembro de Agostinho, foi um dos maiores teólogos da história da igreja. E Agostinho não era crente. Agostinho, aliás, era um devasso, ele mesmo vai dizer isso nas suas confissões. Só que Agostinho tinha uma mãe, o nome dela era Mônica. E a mãe de Agostinho orava constantemente pela conversão do seu filho. E Deus honrou essa irmã e salvou a filha do seu filho. E Agostinho, antes um homem do mundo, um devasso, tornou-se um pastor, tornou-se um teólogo, tornou-se um homem de Deus. E eu nunca me esqueço também de uma outra irmã, essa eu conheci pessoalmente, fui pastor dela em uma outra igreja, que ela passou 41 anos, não são 41 dias, 41 anos orando pelo seu esposo, pela salvação do seu esposo. Seu esposo era um alcoólatra e ela orava. E esse homem com mais de 70 anos se converteu. Então vejam, meus irmãos, Deus, sendo da vontade dele, Ele responde afirmativamente às nossas orações. Ele pode salvar a sua família, Ele pode salvar o seu casamento, Ele pode salvar seus filhos, Ele pode resgatar a sua família das trevas. Mas entenda uma coisa, coloque cada coisa em seu lugar. Jesus afirmou o seguinte lá em Mateus 10, 35 a 37: pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Jesus, ele colocou cada coisa no seu devido lugar, e Jesus nos ensina a fazer a mesma coisa. O quê? Que Jesus vem antes da nossa família. Você pode amar a sua família e você deve fazer isso, sejam eles convertidos ou não, mas Jesus vem primeiro. Ele é a prioridade, Ele é o número 1, Ele é aquele que ocupa o trono do nosso coração, não a nossa família. Por isso que Ele vai falar: se você ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seu marido, seus filhos mais do que a mim, então você não é digno de mim. Cada coisa tem o seu lugar, cada coisa tem o seu momento, cada coisa tem a sua posição. Isso porque, meus irmãos, nós fazemos parte de uma família humana, assim como Jesus fez parte, mas também nós fazemos parte de uma família espiritual, como Jesus também faz parte. Essa é a segunda lição que nós vemos nesse texto. Jesus, ele colocou cada coisa em seu lugar. Jesus, sim, amava a sua família humana, mas ele destacou a sua família espiritual. Olha para o texto de Marcos mais uma vez, os versículos 33 a 35, diz assim: então ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos, portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Jesus olhou ao redor, tinha muita gente ali. O que aquelas pessoas estavam fazendo ali ao redor de Jesus? Creio eu, meus irmãos, que elas estavam sendo ensinadas por Jesus, e não curadas ou recebendo algum outro tipo de obra de Jesus, a não ser o ensino. Porque ele se refere àquelas pessoas como aquelas que eram seus irmãos, irmã e mãe. Por quê? O que marca alguém que faz parte da família de Jesus? Fazer a vontade de Deus. Então Jesus, ele reconhece que aquelas pessoas que estavam ao redor dele faziam a vontade de Deus. Eram seus discípulos, era gente crente, era gente que obedecia à voz do Pai. Um pai, ele reconhece o filho pelo fato do filho obedecer à sua voz. E o nosso Pai, ele requer de nós obediência.
Simples assim. Numa geração em que as pessoas, inclusive jovens, inclusive crianças, são tão rebeldes a começar a autoridade do pai e da mãe, são desobedientes aos pais. E se uma criança é desobediente ao pai e à mãe, ela não vai respeitar o professor na escola, ela não vai respeitar o amigo, o coleguinha na escola, ela vai crescer e ela não vai respeitar as normas do seu trabalho, não vai obedecer ao seu patrão, ao seu chefe, ao seu encarregado, ela não vai respeitar as leis do país, ela não vai respeitar ninguém, não vai obedecer ninguém, muito menos a Deus. Mas quem faz parte da família de Jesus são aqueles que obedecem à voz do Pai, que fazem, veja, não é só escutar, não é só ouvir, mas fazer a vontade de Deus, é praticar, é viver aquilo. Muitas pessoas vêm à igreja todos os domingos, muitas pessoas se dizem filhas de Deus, filhos de Deus, muitas pessoas se dizem cristãs, dizem fazer parte da família da fé. Mas quando chega de segunda a sábado, na sua casa, no seu trabalho, na escola, na faculdade, em qualquer lugar, ambiente que conviva, essas pessoas não fazem a vontade de Deus. Então elas estão enganando a si mesmas. Porque um filho de Deus verdadeiro, um irmão de Jesus verdadeiro, um membro verdadeiro da família de Cristo, faz a vontade de Deus. Claro, como esse copo com água, simples assim. É isso que Jesus fala, meus irmãos. E Jesus, ele se refere àqueles que fazem a vontade de Deus como seus irmãos. Lá em João 20, versículos 17 e 18, depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu primeiro para Maria Madalena e ele disse o seguinte a ela: recomendou-lhes Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e diz-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Maria Madalena sabia de quem que Jesus estava falando. Jesus fala assim: ide dizer aos meus irmãos. E aí o texto diz que Maria foi a quem? Aos discípulos. Quem eram os discípulos? Os que faziam a vontade de Deus. Então, meus irmãos, Jesus sim, ele amava a sua família humana, como nós vimos, ele cuidou da sua mãe, mas ele nos mostra, meus irmãos, que a família da fé está acima da família da carne. Por quê? Porque o que nos une não é a carne, não é o mesmo sangue, não é ser filho do mesmo pai ou da mesma mãe, essas coisas passam, mas o que nos une é Deus e a sua vontade. Deus é eterno, a vontade de Deus permanece para sempre. É isso que nos une. Por isso que essa família, ela é eterna. Mesmo que a gente passe para o outro lado da eternidade, quando a gente se rever do outro lado, continuaremos sendo irmãos. Isso que é belo. Se você tem a sua esposa crente, meu irmão, no céu e depois da ressurreição, novo céu e nova terra, ela não vai ser sua esposa. Ela vai continuar sendo a sua irmã em Cristo, como ela é hoje. Então, veja, os relacionamentos familiares carnais, eles são aqui e agora, nessa vida. A morte termina com eles. Se a sua mãe era uma cristã, se seu pai era um cristão, se seu marido era um cristão e eles já faleceram, quando vocês se reencontrarem na glória, você não vai reencontrar o seu marido, a sua mãe, o seu pai, mas você vai reencontrar um irmão em Cristo que nesta terra foi seu marido, seu irmão, seu pai, mas não é mais. Então essa família aqui, ela sobrepõe-se à família de sangue, à família física, à família humana. É uma família que é de Deus, é uma família que tem as suas raízes na vontade de Deus.
E para ser da família de Deus, tem que ser obediente. E, meus irmãos, nós olhamos para as Escrituras e o que nós vemos que os filhos de Deus eram obedientes. Às vezes a vontade de Deus pode parecer estranha para nós. Por exemplo, Deus mandou Noé construir uma arca. Nunca tinha chovido naquela época, nunca, só orvalho. O que Noé fez? Duvidou, perguntou, questionou, ele obedeceu. Deus mandou Abraão sacrificar o filho da promessa. O que Abraão fez? Questionou a Deus. Senhor, demorou tanto, o Senhor me deu o filho e agora só quer que eu sacrifique meu filho? Não, ele foi e ele obedeceu. Deus mandou Moisés voltar ao Egito e dizer a Faraó, deixa meu povo ir. Moisés, ele questionou sim, mas ele obedeceu no final. Deus mandou o povo marchar diante do mar vermelho, cheio de água. O que o povo fez? Obedeceu. Vejam, meus irmãos, mesmo que às vezes a vontade de Deus possa parecer estranha e até absurda para nós, mesmo que quando você lê a Bíblia você fala, não, isso aqui é difícil demais para mim. Amar o meu inimigo? Perdoar? Não, peraí. Isso aqui eu não consigo perdoar. Eu nunca vou perdoar tal pessoa. Pense numa coisa, Jesus perdoou todos os seus pecados. E a vontade dele é que você perdoe. Às vezes, meus irmãos, a vontade de Deus é difícil sim, mas é claro que ela não é impossível. Mas se nós somos filhos de Deus, filhas de Deus, nós somos conhecidos, marcados por fazer a vontade de Deus, por obedecer a sua voz, querido irmão, querida irmã. Por isso, eu queria falar algumas coisas finais aos irmãos. Primeiro, ser filho de crente não é ser crente. Assim como o povo de Deus no Antigo Testamento achava que pelo fato de eles terem o sangue de Abraão, serem filhos de Abraão, eles eram de fato filhos de Abraão. Eles só tinham o sangue de Abraão. Os filhos de Abraão são aqueles que têm a mesma fé de Abraão, que obedeceu, lembra? Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele não sabia para onde ia, mas ele obedeceu. Então veja, se você nasceu na igreja, se você foi criado na igreja, mas se você não faz parte da família da fé, ou seja, você não obedece a Deus, à vontade de Deus, seu pai pode ser crente, seu avô pode ter sido crente, seu bisavô pode ter sido crente, mas você não é crente. Ser filho de crente não significa ser crente. A salvação é pessoal, a fé ela é individual. A Bíblia está repleta de homens crentes que tiveram filhos ímpios. Quer alguns exemplos? Cã, filho de Noé. Esaú, filho de Isaac. Os filhos de Samuel. Absalão, filho de Davi. Homens crentes que tiveram filhos ímpios, filhos que não obedeceram à vontade de Deus. Por isso, se você foi criado na igreja, mas não se converteu ainda, arrependa-se, creia no Evangelho, creia na mesma fé da sua mãe, do seu pai, mas creia no Evangelho de Jesus Cristo, faça a vontade de Deus. Eu me dirijo também a você que está na igreja, que é membro da igreja, que frequenta a igreja, mas que talvez porventura viva uma vida de aparências. Você está aqui, você é membro da igreja, foi batizado, professou a sua fé, quem sabe tem até um cargo na igreja, mas você não faz a vontade de Deus, vive uma vida de aparências. Irmão, aliás, eu não posso nem te chamar de irmão. Se você vive assim, eu não posso nem te chamar de irmão. A Bíblia me proíbe. Porque aquele que não faz a vontade de Deus não faz parte da família da fé, da família de Deus, da família de Jesus. Quantas pessoas faziam parte do povo de Israel, tinham o sangue de Abraão, mas não foram salvas? Esaú, por exemplo, como eu disse. E quantas pessoas, às vezes, foram membros de igreja,
mas não são convertidas. Muitas, não são poucas. Mas arrependa-se também, essa é a palavra. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde. Talvez você esteja na igreja há tantos anos, mas a sua vida não mudou, a sua vida não foi transformada. Você está na igreja, mas você não faz parte da igreja. Você não faz parte da família. Você não faz a vontade do Pai. Com relação aos irmãos de Jesus, meus irmãos, para nós encerrarmos, a graça os alcançou. Lá em Atos 1,14, nós temos um dos textos mais belos das Escrituras. Os irmãos de Jesus se converteram e nós lemos assim em Atos 1,14: todos estes, quem eram estes? Os 11 apóstolos, você está se referindo, perseveravam unânimes em oração com as suas mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. É a última vez que Maria é mencionada nas Escrituras. E a última vez que Maria está na Bíblia, ela não está intercedendo por alguém, como alguns acreditam que Maria intercede, mas ela está orando. E ela está junto com seus filhos. Veja, agora os filhos estavam junto com sua mãe, com a igreja, com os irmãos, orando juntos. Eu acredito que é isso que você deseja, que você deseja para a sua família. 2 dos irmãos de Jesus escreveram 2 livros da Bíblia. Um foi Tiago. Ele não confunda com o apóstolo Tiago, é outro Tiago. A carta de Tiago foi escrita por um irmão de Jesus, chamado Tiago. E o outro, Judas. Não o Judas Iscariotes, não o Judas Tadeu, que foi um apóstolo, mas simplesmente Judas, irmão de Jesus. Está lá no primeiro versículo de Judas. Eram homens que zombavam de Jesus, que achavam que Jesus estava louco, mas que a graça os alcançou. E como eu disse, eu acredito que esse seja o desejo do seu coração, não é verdade? Você que é mãe, que tem seu filho longe de Deus, ou você que é pai, que tem seu filho longe de Deus, talvez você tenha um parente, um pai, uma mãe, sua esposa, seu esposo, um sobrinho, um neto, alguém da sua casa, que talvez zombe de você, que talvez ache estranho a sua fé, que talvez tenha sido criado nesta igreja, quem sabe, criado no Evangelho. Não desiste de orar. Ore pela sua família, para que ela faça parte desta família, a família da fé, a família de Jesus. Que Ele nos abençoe, irmãos. Amém.